Boa tarde, tudo Tudo bem? bom, boa tarde. Tudo bom? Tudo. Olha, sei que estás sempre muito atarefado, não é? Porque tens o teu trabalho normal e como estás ligado agora, cada vez mais te chamam, não é? Para ir aos podcasts e para dar, fazer coisas, ainda bem, ainda bem. E isso faz com que tenhas menos tempo aqui, mas é bom saber que também estás a conseguir passar a tua mensagem e que as pessoas gostam daquilo que tu falas. Tu sabes, eu adoro aqui falar contigo e conversar contigo. Como eu te Obrigado. disse no início, há bocado no privado, vamos falar sobre um pouco desse conhecimento, porque não encontro muito, sabes, Marcos, que tão especificamente a falarem sobre a origem das raças, a origem dos universos e as causas dessas guerras, que a gente chama as guerras de Orion, e porque é que tudo isso veio até hoje, até à Terra, e nós ainda estamos envolvidos também nessas histórias, não é? Eu acho isso muito interessante e muito difícil de encontrar, por isso eu peço então que a gente fale sobre isso, mas antes de mais, quer que te apresentes também um pouco e fales um bocadinho da escola espiritual moderna e fales um bocadinho de ti também, resumidamente. Sabes, tivemos aqui o Alê na sexta-feira, também foi muito bom, ele também já falou um pouco e eu vou dar essa oportunidade também. Obrigado, obrigado. Então, eu estou nessa jornada desde criança, mas eu resolvi sair dos bastidores e começar a falar e montei um canal faz em 2 anos e montei primeiro o Buscador da Liberdade. Então, eu tenho o Buscador da Liberdade e sou sócio na Escola Espiritual Moderna junto com a Lê Brunori e a Dani. Na escola, a gente tem tratamentos, atendimentos, consultas, mentorias. Tem o site da escola, onde lá falo sobre a guerra de Ório mais abertamente do que muitas coisas a gente não pode falar nas redes sociais abertas. Sim, Fazemos vários trabalhos lá. Lá tem e-books, tem PDFs das coisas que eu falo, e lá também nos PDFs, nos e-books, eu falo muito mais do que eu falo nas redes sociais abertas. E eu tenho o canal também, o Buscador da Liberdade, no TikTok, tenho a Escola Espiritual Moderna no YouTube, e é isso. é isso. Eu trabalho É, com isso. Resumidamente é isso. E desde é, criança eu tenho contatos, entendeu? E minha mente, minha consciência foi um pouco mais expandida. É exato. isso. É isso. Marcos, e tu também tens um conhecimento, não é? Apesar de, como tu disseste, eu peço sempre que fales das guerras galácticas, mas não se envolve só isso, não é? Tu também tens o conhecimento sobre quase tudo o que falamos, não é? Na espiritualidade, no despertar, do futuro, da transição planetária, dos inventos, e tudo isso, tu também, não é? Para quem quiser seguir o Marcos, também não é só guerras galácticas, atenção, é amplo, é tudo, não é? É tudo. É sobre espiritual, é sobre orixás, é sobre quando vai ser a transição, Sim, o sim, porquê da transição, o porquê de tudo isso, o porquê da maldade. Enfim, claro. tudo que é relacionado aos mistérios do universo, nós abordamos no canal da Escola Espiritual Moderna e do Buscador da Liberdade. Ok, gratidão. Então vamos lá começar, Marcos. Eu sempre, não é? A gente questionamos que é o Big Bang, que é a criação de tudo e do universo, a ciência mostra isso, a religião mostra um Deus, não é? Cria tudo numa semana, assim, mas realmente a história que tu contas é interessante também nessa formação que envolve deuses e filhos paradisíacos, não é? Conta-me então como é que começa essa história da criação deste universo. Faz favor. Da 10ª dimensão para cima são os universos imateriais, que vamos colocar o nosso universo é o universo bariônico, depois vem o universo de matéria escura, o universo de energia escura e o universo de energia morontial, e assim vai. Né? Sim, E antes, era só os universos imateriais. Foram a 96%, 95% de toda a criação da forma é imaterial. Só ok. 4% a quase 5% que é o nosso universo material. Não o nosso universo material, e sim os 7 super-universos materiais que surgiram do universo imaterial. Ok. Quando, quando, quando o universo material surgiu, foi tudo novo. Não tinha a mínima ideia do como era, o que era. E aí foi feita uma investigação e descobriram que no universo material nós poderíamos construir e dar sentido tudo aquilo que nós não sabíamos, não sentíamos, né? Nós não sentíamos Pois, energia. Então o universo material deu essa possibilidade.
E aí foi feito planos, vários seres, das 50, 60, 80, 90D para cima, começaram a querer investigar o universo material, ver tudo e formatar. Aí eles vieram para o universo material, construíram o verso, construíram o universo, o multiverso, as realidades, foram formatando. A nona D, a oitava D, a sétima, a sexta, até chegar na primeira dimensão. Foram Ok, e fazendo tudo. esses seres criadores que tu falaste agora, que seres seriam esses? Como seriam? É assim, quando surgiu o universo material para ser investigado, existe o universo de Avona, que é o Sim. universo da matéria escura. Aí se abriu o portal Shantar, que chama Avona Shantar. Através desse portal, que liga o universo material do universo imaterial, através dali, alguns seres que administram esse universo se fractalizaram, tá bom? Em seres construtores. Eles seriam realmente os deuses construtores, porque eles se envolveram dentro do Merkaba e começaram a viajar dentro do universo material, construindo ele. Ok. Aí, quando o filho criador, como Mika, Metraton, vou falar os nomes mais conhecidos, tá Sim, bom? sim, sim. Mika, Metraton, Ayotaki, nossa, Sim, sim. Chega a dois ou três. vários, bom, na realidade são milhões de filhos paradisíacos. Ok. Eles criam um projeto na 60D, 50D. Então eles criam todo um universo, todo o projeto da criação de um universo, como ele vai ser, suas realidades, como ele vai ser tudo. Depois, esses seres vêm para cá, entram no universo material e começam a construir, a formatar o universo material, a instalar sol, a colocar o sol nas posições certas. Eles começam a formatar tudo para poder gerar a vida. Ok. Depois eles acaba nesse universo criado. Eu vou falar só do nosso universo local. Sim. Quando surgiu esses 7 superuniversos, nós estamos dentro de um superuniverso. Dentro desse superuniverso existe bilhões de universos locais. E o nosso Sim. universo é um desses bilhões de universos locais construídos no nosso superuniverso. Ok. Então me cabe uma ideia de construir um universo onde existiria a dualidade e aonde o ser iria ascender através do amor. Então, ele viria Nika, a partir do ponto que ele traz a sua mônada e constrói esse universo local, ele se fractaliza junto com outros seres paradisíacos para construir e para poder povoar o universo dele, para poder experienciar. Então eles descem até a primeira dimensão, depois vai evoluindo as dimensões. Não nós. Nós já somos seres da 60D, nós somos evoluídos. Nós devemos experimentar. Então, a gente experimenta a primeira dimensão, a segunda, a terceira, a quarta, é de baixo para cima. Deus não está na primeira dimensão, como eu vejo muitas pessoas falando que Deus começa. A primeira dimensão é o pensamento, a segunda dimensão é isso. Não, a primeira dimensão é pedra, a segunda dimensão é vegetais, a terceira dimensão, animais irracionais, a quarta dimensão, animal racional. Entendeu? Então, dentro de cada dimensão você vai criando, e aí você vai experienciando. Aí Mika e todos elevando o seu universo e levando toda essa experiência para os universos imateriais. O problema foi que cada filho paradisíaco tem uma proposta de criação. E as primeiras propostas de criação eram criações onde todos os seres eram limitados até a 7D. Eles não passavam da 7D. O filho criador criaria aquele universo local. Os seres que estariam ali, não importa de onde fossem, fractais deles ou fractais de outros, paradisíacos, só evoluiriam até essa dimensão, depois voltava para ele, voltava a ser ele. E Mika teve uma ideia de fazer isso, mas através do amor, eles passariam da 7ª dimensão, alcançaria a 8ª, a 9ª, a 10ª e iria para as dimensões elevadas. Esse era o projeto de Mika. Era inovador, 100% novo. O projeto de Mika praticamente é o projeto mais novo do universo mais novo. Entendeu?
Então, Sim, sim. Mika era pra, melhorou bastante, tava um chiadão aí que eu tava meio falando meio alto. Foi Muito bom. também a mim, sabes o que é que foi? Pus os fones agora, está melhor. Ah, nossa, agora melhorou, tava E um eu também estava a ouvir mal, eu pensava que era de ti, mas se calhar era daqui de mim, não tinha acontecido, mas ainda bem que está melhor agora. Porra, muito isso, melhor. legal. Eu já estava aflito também aqui, por isso é que fui pôr os fones. Oh, boa. Souberam Então vamos lá. bastante. Então, Mika é o criador do nosso universo Isso, local. do nosso universo local. É um dos filhos paradisíacos, ou filho paradisíaco é o nome que vem do livro de Urântia. Então, como o pessoal se acostumou com o livro de Urântia, muitos de nós usamos isso. Mas na realidade são filhos criadores. Entendeu? Exato, exato. Aí tem filhos criadores de primeiro nível, segundo nível, terceiro nível. E Mika é do primeiro nível. Entendeu? Ok. Então, quando E e aí, quando ele criou o universo no início, não é? Criou primeiro os planetas para albergar a vida, não é? E qual foi a primeira vida que ele criou? Como é que começou a criar vida? quando você cria, é tudo criado de uma vez só. Ah, Ele fecunda uma mônada, tá? Eles fecundam uma mônada lá na 60D, e essa supramônada vem descendo. Cada vez que ela vem descendo, ela vem se fractalizando. E quando ok. chega no universo material, é criado esse universo de uma vez só. Tudo é criado Ah, de uma vez, ok. por isso que é só agora. Por isso que não existe passado, presente e futuro, só existe o agora. A Ok. guerra de Órion está acontecendo agora também. As Pois. rebeliões de Lúcifer também estão acontecendo agora. Só Ah, que é focalizado em partes do tempo, em partes do universo. Um dos grandes problemas nosso é que essa parte que o nosso sistema solar está passando agora é uma das partes chamada zona neutra, ou cinturão de fótons, como algumas pessoas falam. E nesse sim. pedaço aqui foi aonde foi a Guerra de Órion. Então agora nós estamos passando aonde existiu a Guerra de Órion. Então ela também está acontecendo aqui numa outra realidade, numa outra linha de tempo, mas Ok. no agora. Sim, Estamos sim. sendo, estamos sendo afetados por ela agora. Por isso da violência no planeta Terra, por isso de Pois. guerra, por Ok. isso da violência dos seres humanos. Porque nós estamos, como estamos chegando perto, como estamos passando, e essa linha de tempo está aqui, vai ativando a memória de muitos exilados de guerras que estão presos aqui. Aí desperta a Pedô, os mercenários, enfim, toda essa corda de coisas ruins vai despertando agora nisso. Pois. Da Eu estou a perceber, é muito interessante. Quer dizer, está a acontecer agora noutra faixa de frequência. uma outra faixa de frequência, e que nós estamos passando justamente aonde teve. Então aqui ainda há sombras, ainda há Ainda há ressonâncias, ainda há restos dessas energias e tudo, não é? isso mesmo, que é o emaranhamento quântico, a gente vai se emaranhando, Já. entendeu? Estou a E, ver. e os nossos irmãos negativos estão tentando puxar agora essa linha de tempo apocalíptica para o agora. Por isso que eles Gratidão, estão querendo Vanusa. as 3G, Sim. vários os bichinhos de novo, eles querem provocar tudo de novo, um 2020 de novo, uma Pois. 3G, porque eles estão tentando puxar essa linha de tempo para acontecer, para não acontecer o que a luz quer que aconteça, entendeu? Que seja Sim. feita a divisão e a separação do joio e do trigo, mas aqueles que são frutas boas, mas estão em lugares ruins, consigam ser resgatados. E a separação do joio e do trigo, Sim, sim, entendeu? sim, 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 Os sim. nossos irmãos negativos não querem. Por isso que eles Sim. estão puxando essa linha de tempo. Por isso que está meio caótico o mundo, em termos de Pois. países se brigando um com o outro, essas guerras, entendeu? Guerra Sim. econômica, tudo isso está acontecendo agora por causa disso. Então, como eu estava Interessante. falando, você quer fazer alguma pergunta? Não, não, queria que a gente já vai falar um bocadinho também mais para o fim sobre a atualidade e as coisas mais, mas vamos focar um bocadinho agora mais na história galáctica. Essa parte quando criaram os dragões e os reptilianos, essas raças foram das primeiras a ser criadas. Sim. Então é o seguinte, aí Mika teve Anhotak fez uma criação. A criação de Anhotak é do universo Arcontes. Esse universo Arcontes, eles trouxeram códigos genéticos de dragões. Os dragões não são do nosso universo, eles são de universos mais elevados, mais evoluídos, foram trazidos para cá a parte do genoma deles e foram criados os répteis, os dragões do universo Arconte. Foi criado Sim, lá, onde de lá sai Satanael, o arcanjo Satanael, que é um dos filhos de Anhotak. E é um dragão gigantesco, entendeu? ok. Vem de outro universo. Vem de outro universo. Ok,
Acontece que no nosso o universo de Yotake, ele iria evoluir através da ditadura, vamos colocar assim. Teriam Sim, que seguir regras, ok. tá? É igual num país ditador. Se você fizer errado, corta sua mão. Se você fizer isso, então você anda daquele jeitinho, de acordo, Sim, mas com medo. Você anda com medo, você não anda livre. Não é que nem a gente aqui que tem um livre-arbítrio, anda em paz e faz o que quer. E até aí estava indo tudo bem, mas só que Mika teve a ideia de pegar uma parte do universo dele, que é gigantesco, são mais de sim. são milhares de galáxias, o universo de Pois, Mika, pois, pois. milhares. Ele pega uma parte desse universo e fala: eu vou fazer um universo, dentro de um universo, tá joia? Onde os seres vão evoluir através do amor. E Ok. eles vão ter o direito de passar da sétima D. Vamos dar um código para eles, onde vai dar a imortalidade da matéria. Mas não a imortalidade da matéria, a imortalidade da Sim, experiência da matéria, e esse ser poderia passar da sétima D, ir para a oitava, nona, décima, e ir subindo até ok, se tornar um criador. ok. Todo mundo falou: ah, você está louco, você vai colocar essas pessoas no universo material. Quando é lá em cima no universo material, tudo bem. Tem vários filhos paradisíacos, como Mika, todos eles têm filhos, entendeu? Que são desdobramentos dele. Sim, Mas sim. no universo material. Então falou: não, isso é loucura, você vai fazer isso no universo material, vai dar esse poder a eles. Então, até então, Mika falou: vou tentar, vamos ver o que vai dar. Ao mesmo tempo, Mika pensou no seguinte: eu quero eu ter experiência lá, porque quando você vem dos universos mais elevados, você entra no universo material, você é obrigado a vir se fractalizando. Por exemplo, Mika está na 50D. Para ele abaixar até a 40D, ele perde um pouco da frequência dele. Sim, Para ele sim, abaixar sim. até a 30D, ele perde mais um pouco da frequência. 20, 10. Quando chega na 10ª D para entrar aqui dentro, você perde a sua frequência e vai perdendo a sua memória. Mas Ok. por quê? Porque é obrigado você perder sua memória. Você perde a sua memória que você é um ser galáctico. Aí você desce até a dimensão mais baixa e começa a ascender, experienciando, tendo experiência em cada dimensão e recobrando a sua memória e o seu poder divino. Até você passar da 7ª dimensão, se tornar uma alma só e Ok. depois ir evoluindo, voltar para a 10ª D para o Sol, voltar a ser o seu eu sou de novo e daí escalar lá para cima. Mas Mika Aham. queria vir de lá sem precisar passar por todo esse processo de Estou a fractalizar ver. Sim, estou a ver. e perder. Então ele queria vir direto de lá para o universo material. Então aí seria deuses realmente vivendo na matéria. Tá? Sim, sim. Para isso precisava de um código genoma, de um código genético e a criação de um corpo. Um corpo de uma estrutura forte e com 12 fitas de DNA, para dar ligações para 12 dimensões. Não Ah. deu para entender? Lá para Sim, cima. sim. Sim, Está sim. muito mais em cima. O pessoal achou uma loucura, falou: meu, você está maluco? Mas ele criou esse código, entendeu? Ele criou esse código e os planetas a quais ele poderia vir, teria que ser planetas que teriam que ter um Sol dentro dele, como nós temos uma anã branca Ok. dentro no centro da Terra. E essa Uhum. anã branca, ela é um portal que liga direto daqui à capital do nosso universo, direto a Mika. Então, Mika e os outros filhos criadores poderiam vir através da capital do nosso universo, entendeu? Através de lá, pegar no portal e sair direto aqui na Terra e encarnar num corpo material, sem perder a memória, sem perder o poder, sem perder nada. Ia Ok. ser o Mika, o nosso Deus criador desse universo, experienciando realmente dentro desse universo, sem perder a força. É um Sim, plano sim. genial. Ia ser Sim, uma sim. criação maravilhosa. Íamos fazer criações divinas. Isso nunca aconteceu, pois não, Marcos? Isso nunca aconteceu Não, até hoje. não, Pois. nunca aconteceu. Não. Hoje temos os pleiadianos em evolução nisso, porque Ok. ele conseguiu criar essa raça em Lira Vega, Sim. que são os elfos, que são os primeiros a terem esse código foram os felinos, Ok. tá? Depois os Felinos, aviários. mas os felinos adâmicos já ou não? Não é os seres adâmicos? Não, o felino não é adâmico, o felino eles têm um código MC, Ok. entendeu? Que é um código de um outro filho paradisíaco.
porque os felinos também foram criados em outro universo. Sim, sim, Eles foram sim. trazidos para cá por causa da Grande Guerra de Orion para ajudar e tentar dar um jeitinho nos répteis, entendeu? Nos Sim, nossos sim. nos reptilianos negativados. Então, os felinos foram trazidos para cá, entendeu? Exato. E E o eles foram Adão os primeiros a ter essa genética, não é? Esse código. mas não igual a nós. Não nós, porque nós seríamos o Adão de Cadmon, que seríamos Ok. 12 DNA, mas teríamos o código MCM, tá? Sim. Morontial Krishna. Os felinos têm só o Morontial Krishna, não o Mahatma, que é o de Ok. Mika, o amor, Sim. que é o Espírito Sim. Krishna, Ok. entendeu? Sim, Não. sim. Estou a Então, entender. quando ele trouxe esse código para cá, já havia o jogo de dualidade. E Sim. aí, no universo Arcontes, tinha a filha de Anyotaki, que entrou dentro desse jogo, porque é um jogo de xadrez. Começou a implantar, vamos implantar uma dualidade? Quanto? 5%. Então ficava aquela rivalidade. Por que a dualidade? Porque a dualidade dá o movimento. Por Movimento, exemplo, sim. quando você está todo tranquilão, assim, bem de vida, sossegado, você senta e fala, eu não quero nada com nada. Tem que acontecer alguma coisa para te dar um susto, para você levantar e fazer alguma coisa. Sim, Então a sim. dualidade é o que te impulsiona você a levantar, a reagir, a pensar, a fazer. Isso está indo bem. O problema foi que eles aumentaram um pouco mais. E nisso, um ser, uma filha criadora, filha de um filho criador, começou a vir para cá e começou a se negativar. Entraram tão forte nesse jogo de poder, nesse jogo, que ela foi se negativando tanto que a confederação e a federação, eles não perceberam. E ela começou a fazer todos os jogos no limite do proibido. E, ao mesmo tempo, escondido, criando um outro universo numa outra localidade. Entendeu? Sim, E sim. ela foi se negativando. E quando descobriu esse código, ela queria. Só que ela era de um outro universo. E esse código é para seres específicos, é para códigos específicos. Ia ser para todos do nosso universo. Mas você primeiro tinha que fazer o quê? Trabalhar com um povo, para poder Sim. experiência. Sim, Como sim, para experimentar. experimentar. Isso mesmo. E aí, essa pessoa queria esse código. E aí, Mika falou: não. Esse código você tem que conseguir através de humildade, do amor, porque é o código crístico. Então, Pois. através do amor. No universo de Mika, você iria ter o livre-arbítrio, porque você teria que evoluir pelo amor, pelo seu próprio esforço amoroso de descobrir que o amor é o caminho certo, que o amor é o que vai tirar você de toda essa experiência material e vai fazer você voltar para o universo imaterial, voltar a ser uma alma completa, um ser completo. Era através do amor. E era isso, só que através disso eles não queriam. Aí o que ela fez? Descobriu aonde que era que Mika, a parte do universo que Mika estava fazendo essas experiências. E ela Sim. começou a atacar. E ela conseguiu quebrar a barreira de frequência. E no nosso universo também existia uma barreira de frequência que no nosso sistema solar que ia além de Netuno, muito além. Era uma barreira de frequência que cuidava dessa parte do nosso universo para que Protegia. estimulasse a experiência. É tipo Então um também escudo de proteção. Era tipo um escudo de proteção. isso, escudo de proteção. E eles conseguiram quebrar em Vega e Lira. E eles quase levaram a morte a todos. Sequestraram um monte de liriano, um monte de pleiadianos. Sequestraram para fazer pesquisa genética, para tentar roubar esse código. Essas eram as guerras de Orion aí. Eram as guerras de Orion isso. Não, não, ainda não tinha começado. Ainda Ah, não ok. tinha Foi quando chegaram e começaram a fazer essas coisas. isso. Aí que começou. Aí acontece que eles primeiro entraram em Andrômeda, de Andrômeda entraram por Pégaso, Pégaso, eles foram rodeando essa parte aqui, Sim, porque eles sim. queriam se infiltrar aqui. Como tinha um campo de força, o problema foi uma guerra que teve em Marte, que acabou enfraquecendo muito esse campo. E aí a Ordem do Dragão Negro entrou aqui, que é uma ordem deles lá em cima. Sim. Entendeu? Tem várias Sim. ordens. Eles Sim. conseguiram adentrar aqui. E conseguiram tentar roubar. E aí o que acontece? Ela conseguiu roubar genomas de Mika. Não do código original, mas alguns genomas. Aí ela Ok. cria os draconianos, que é a mistura dos répteis com os humanos.
e criou essa raça 100% não negativa, não existe bem e mal. Eles sim, foram criados como dominadores, eles foram criados como conquistadores, é o código deles, eles foram criados para isso. Então eles pois. fazem a coisa certa na mente deles, porque eles foram criados para isso. E aí começou toda a bagunça, sequestro, eles quase acabaram com a raça humana e a raça apsiana, que foi crescendo junto com Adão de Cadmon. Os apsianos são os zeta reticuli, são os arcturianos, são os greys, esses mais formatos. Sim, 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 sim. E aí foi obrigado a pegar esses seres de Lyra e Vega e distribuir por várias linhas de tempo e várias partes do nosso universo. E uma dessas linhagens são as 6 castas pleiadianas, são alguns dos nodianos, são os loiros, ruivos, entendeu? Porque Sim. eles, os Adões, eles são na realidade ruivos, loiros, tem alguns negros também, elfos, sabe? Não existe distinção de cor, entende? E aí Ok. começou a guerra, e eles começaram a perseguir os humanos, começaram a destruir, e ela foi se negativando cada vez mais, que essa guerra começou a destruir galáxias inteiras. Eles Pois. inventaram bombas, eles inventaram armas. Olha, olha, foi um dos maiores avanços, triste, né? Mas um dos Sim, maiores sim. avanços tecnológicos houve nessa guerra por busca de recursos. Pessoal, foi uma coisa feia, muitos se negativaram. Essa Foi aí guerra, que essa guerra não acabou ainda, como tu dizes, né? Quer dizer, tudo agora, mas continua, porque o que acontece? Depois que essa guerra chegou num ponto incalculável, Micá pede a seres da 15ª, 20ª dimensão para fazer uma auditoria. Seres militares. Foi criado um grupo de consciências militares para dar um jeito. E eles falaram, vai ser do nosso jeito. O Micá falou, do jeito que vocês acharem melhor. Foi aí que eles começaram a vir para cá e dar um fim em vários filhos criadores que se negativaram a tal ponto que não tinha mais salvação. uhum. Então, aí foi a primeira vez que começaram a sentir que, opa, o bicho pegou. Agora nós estamos, não é só a nossa criação, nós estamos sendo liquidados. E aí eles conseguiram apaziguar, dar um fim na guerra de Orion. O problema foi que depois de alguns milênios, porque tudo não acontece tão rápido, alguns milênios, Sim, milhares sim. de anos depois da apaziguação, muitas raças ainda não estavam negativadas e outras. Muitos seres eram clones que tinham sido fabricados para poder equiparar com o exército reptiliano, porque Sim. um réptil bota 200, 300 ovos e uma mulher coloca no máximo 2 filhos. Pois. Então, precisa ter clones para poder se igualar. Aí esses clones foram feitos clones, foram chamados várias espécimes, felinos, cetáceos, arcturianos, enfim, várias raças, e eles acabaram se negativando. E aí começou a Guerra Fria, vamos colocar assim. Sim, sim. Depois da guerra. O roubo de códigos genéticos, pirataria, mercenários, a corrupção dentro do Senado, corrupção dentro do Senado da Federação. Guerra de... Ó, Star Wars conta quando eles vão ali naquela cúpula e ela fala que o pessoal do Senado não está ligando, que os planetas estão sendo invadidos. É aquilo que acontece. Sim, 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 sim. Invadir planetas e a corrupção dentro da Federação, dentro da Confederação e a Aliança Galáctica fazendo um monte de merda, jogando para os dois lados. Pois. Deu para Tudo entender? interesses. Sim, 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 Jogando sim. para os dois lados, só sendo os seus interesses. E a Isso quer corrupção. dizer, Marcos, quer dizer que são uma federação galáctica, não é, de mundos livres e tal, mas que também existe corrupção e interesse entre deles, e racismo e tudo isso, não é? Tudo. Pois, Ah, pois. o racismo dentro da federação. Existe a raça negra que foi criada em Altair, em Áquila, e eles foram perseguidos por racismo de cor. Pois. Essa parte eu não posso falar muito sobre Sim, sim, isso, sim, 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 sim. mas foi racismo dentro da própria federação. E Sim. o que acontece? Eles não acreditaram na paz. Eles achavam que os répteis iam continuar fazendo sacanagem, e os répteis achavam que os homens brancos iam continuar fazendo sacanagem. Então eles Ok. começaram a fazer sacanagem. Só que o problema foi que essa filha paradisíaca criou seres superpoderosos na 6D. E esses Ok. seres tinham o poder psíquico de
abduzir mentalmente, vamos colonizar mentalmente a consciência de outro ser e usá-lo e manipulá-lo, Ah, entendeu? sim, sim, E, ao sim. mesmo tempo, criar clones desses seres para colocar em linhas de tempo e realidades paralelas para poder fazer as mesmas jogadas, as mesmas porcarias que estavam Estou a fazendo. ver, Entendeu? estou a ver. Isso é grandes jogos, é grandes jogadas e inteligências e tudo. Pô, Isso já. mesmo, entendeu? Então começaram a fazer isso. E aí, quando sobrou todos esses mercenários, tudo isso, eles falaram, vamos fazer o quê com esses mercenários, com esses clones? Que eram muitos clones. Vamos matá-los? Não. Aí resolveram colocar eles em alguns planetas de regeneração por tempo indeterminados. Colocam eles lá, estipula uma IA, bota o corpus deles em criogenia, coloca a consciência deles e botam eles na época do uga uga da 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 da, entendeu? Na época bem Ah, primitiva, pré-histórica mesmo. sim, E vamos pois, deixar eles evoluindo e eles crescendo e depois a cada tempo a gente volta lá e vê como se desenrola, né? A IA está programada, a Matrix está programada, vai acontecer tudo daquele jeito. Até aí estava tudo bem. Levaram essas almas, colocaram tal. Só que o que acontece? Ela foi distribuídas para administração. Alguns planetas administrados por um grupo de seres, outros planetas administrados por outro grupo de seres, sim, sim, entendeu? sim, sim, O sim. problema é que dois grupos de seres se corromperam e começaram a sequestrar esses planetas para fazer experiências genéticas, para poder fazer soldados, hipersoldados, para guerrilhar. Você está me entendendo? Sim, Eles sim, faziam a sim. Guerra Fria. Aí começou o tráfico de órgãos, o tráfico de genoma, o Tudo tráfico secreto, tudo às escondidas, não era? Como isso. tudo atrás dos Aí, bastidores. como tinha o código da imortalidade, eles começaram a correr atrás da pedra filosofal. Deu para entender? Ah, O já, código de imortalidade. E aí, por sim, isso que se fala que eles buscam a imortalidade, os deuses buscavam a imortalidade, não sei o que lá mais, porque eles buscam a imortalidade, que o código MCM dá, o código de Mika dá essa imortalidade. Só que sim, para você ter esse código, você tem que ter um coração bom. O espírito crístico tem que existir em você. Senão você se negativa e só faz porcaria. E esses seres foram criados para serem maus, não, para serem guerreiros. O pois. espírito ali não ia dar certo. Entendeu? Por isso que Metraton tem uma grande ideia de pedir para alguns grandes mestres, como Kuan Yin, Kutumi, Hilarion, para alguns mestres encarnarem dentro das facções reptilianas, desses seres, para Sim, poder introduzir dentro deles o espírito crístico e positivá-los. Não é positivá-los porque eles eram negativos do mal, para trocar essa consciência guerreira deles, essa consciência de poder, de subjugar os outros, entendeu? De sim, 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 sim. escravizar outras nações, Para amansá-los um pouco. para amansá-los. Foi aí por isso que na China e no Japão tem aquela chinesa com rabo de dragão, que é a mestra Kuan Yin, entendeu? Sim, Porque sim, ela sim. encarnou dentro para levar o espírito crístico dentro. E isso foi ótimo. Hoje, praticamente só 18%, 20% dos reptilianos são negativados. Os outros, uns são neutros, não estão nem aí para nada, não quer saber, não quer se envolver, e outros trabalham na federação, na confederação, para ajudar a restaurar tudo isso. Entendeu? Sim. Olha, Marcos, dessas guerras, não é? Nós, como somos esses seres, não é? Imortais, eh, eh, e o planeta Terra, como é que está relacionado e serve para quê em relação a essas guerras? Será uma dessas planetas onde são os clones ficam para recuperar da guerra? O que acontece? A Terra não era um desses planetas. A Terra era um planeta de biblioteca. Mika construiu poucos planetas parecidos igual à Terra, que tem uma estrela de Dixon dentro. Porque Sim, tem que ter essa frequência para que eles possam vir ter sim, experiências sim, aqui, os grandes seres. Mas, ao mesmo tempo, ele pega um pouco de cada planeta, de cada federação, de cada organização e coloca tudo nesses planetas como uma biblioteca. Porque o que acontece? A guerra de Orion destruiu, deixou muitos planetas e muitas civilizações à beira da extinção. Então, o que acontece? Vinha a lei, quando deu uma apaziguada,
que eles resolveram dar um jeito em tudo, Micah estipulou uma ordem para essas 49 raças, que agora elas estão aqui em Alcione. Nós estamos chegando perto de Alcione, nosso sistema solar. Entendeu? Sim, Aqui em sim, Alcione, sim. é o centro administrativo dessa zona neutra. É Então, tipo o Sol Central, não é? isso é o Sol central, não da galáxia. Sim, É o sim. Sol central de administração dessa zona neutra. Não tem Ok, nada a ver que lá é um lugar lindo. Não. Lá é um lugar cheio de corrupto e político, mas tudo bem. ok. Lá é onde é o centro administrativo que administra. Então, lá tem as 49 raças estão lá, todos com políticos, senadores, igual uma ONU. Sim, Igual sim, quando sim. o G7, o G20, entendeu? Só que lá é o G49 raças, deu para entender? Pois, pois, pois. E Micah deu para eles a seguinte missão: vocês vão reconstruir tudo que vocês destruíram nessa zona neutra, que dá mais ou menos quase 10 mil anos-luz de diâmetro. Vocês vão Sim, reconstruir. Aí Micah construiu esses planetas para quê? Para que esses seres viessem para esses planetas, colhessem material, pegassem genoma dos planetas, trouxessem para cá, construiriam uma raça que teria 10 mil anos de experiência, ou 1.000 anos, depende de experiência daquela raça, pegaria o melhor daquela raça e levaria de volta para o seu planeta. Então aqui seria uma biblioteca e um grande centro geneticista, onde as raças trariam os códigos dos planetas destruídos, traria o código dos planetas para serem terraformados de novo, viriam por esses planetas criados por Micah como biblioteca, a Mãe Terra era um delas, entendeu? Onde eles sim. fariam experiências, tudo, e depois levaria para lá. Por isso que as pessoas têm aquela lembrança de que a Terra tem várias cidades, vários países, ou vários, sei lá, tem um cara que vai e mostra um monte de domo, que a Terra está aqui, nós Ah, estamos sim, aqui. sim, sim, sim. O Porque o que multimundos acontece? e essas coisas, não é? Isso. Naquela época, tá? São memórias. Naquela época, por exemplo, os pleiadianos vinham aqui, pegavam um pedaço, uma localização na Terra, construíam uma barreira de frequência e fazia a sua experiência ali. Os arcturianos, os gracianos, os canopianos, os cetáceos, todas as raças que tinham que fazer trabalhos aqui, dividiam, delimitavam, colocavam uma barreira de frequência. Tá? E eles não se misturavam, que era o jardim do Éden, entendeu? Vamos colocar. Sim, sim, Cada um sim, sim, tinha o sim. jardim do Éden criando. Quando aquela raça estava madura, aquela raça estava pronta, eles pegavam uma seleção dos melhores, dos mais fortes, e levavam para o planeta e voltava a ter a civilização. Aquelas almas que estariam colocadas, naquelas consciências que estariam colocadas num laptop, teriam um corpo novamente para dar continuidade ao ciclo da sua raça. E isso precisou também fazer voltar no tempo para pegar pessoas e abduzir. Voltar no tempo. Então aí começou a guerra temporal. E Ih, aí começou a corrupção dentro dessas 49 raças, dentro do Sol Central de Alcione, um monte de político corrupto. E pois, nisso, uma casta pleiadiana que era responsável para tomar conta do nosso setor do nosso universo, nesse setor da nossa galáxia, onde está a Terra, eles fizeram um excelente trabalho, que eles estavam em Nibiru. Nibiru protegeu muito, eles guerrilharam muito. E Nibiru chegou a ficar quase destruída por causa das guerras, defendendo essa zona neutra aqui dos nossos irmãos negativos. sim. Entendeu? O problema foi que os responsáveis, os senadores responsáveis por essa região, eles foram justamente abduzidos e hackeados por esses seres da 6D. E Ok. aí começou a manipular. E aí eles começaram a fazer um monte de besteira. Sequestraram a Terra e liberou de trazer para a Terra, que era o senador responsável, Caligastro. Ele era Obrigado. responsável pela Terra. E ele autorizou a vinda desses seres exilados para a Terra. E não era para ser. E aí, depois que Pois. esses exilados chegaram na Terra, começou a baixar a frequência dos seres que já estavam aqui na Terra, de várias raças. Várias raças foram embora. E vários seres ficaram aqui, que não tinham nada a ver, presos. Por isso que Jesus Cristo falou: eu vim resgatar os meus. Porque os exilados não é para ser salvo. Eles é para cumprir ainda um puta estágio longo. Eles ainda não melhoraram.
que são esses seres hoje, que são os Mercê, são os Pedô, sabe? Sim, Toda essa sim. Narciso, entendeu? O sócio, entendeu? Sim, sim, sim. A maior parte desses seres, o extremamente machista, esses agressivos com mulheres, esses são os exilados despertando, porque está trazendo de volta as memórias da guerra, daquilo que eles eram antes, entendeu? E esse é o grande problema. E esse senador traiu. E quando veio a federação para cá resolver isso, por quê? Todo mundo que tentava avisar a federação, a cúpula mesmo, dos líderes, que estava vendo sacanagem, esse senador, junto com Enlil, Enki, Anu, Inanna, esses seres, eles matavam todos que tentavam sair daqui para avisar que eles estavam escravizando a terra e trazendo seres que não deveriam vir para cá, que eram os exilados, Sim, entendeu? sim, sim. Aí, quando eles chegaram aqui para salvar a gente, eles falaram: olha, vocês podem ir lá, mas ó, tem várias bombas exóticas. Eu chamo exótica, que são bombas. Tem uma bomba que ela entra dentro do centro da Terra e ela se torna um buraco negro. E em 2 horas ela chupa todo o planeta, engole todo o planeta. E em poucos dias engole todo o sistema solar. Vários sistemas. Foi mais de 1.000 e poucos sistemas solares no nosso quadrante que desapareceu, assim, ó, com essas Pois. bombas. E eles colocaram essas bombas na Terra e falou: ó, se vocês forem lá, a gente aperta. Existem milhões, bilhões, bilhões de fractais, de fractais, de fractais de alma, porque estassalha as almas, as consciências perdidas no nosso universo. Existe um grupo de resgate resgatando essas almas perdidas flutuando no nosso universo por causa da Sim. destruição dessas bombas. E aí foi o que Ok. fez? A federação recuou. Com esse recuo, eles ficaram donos desse planeta. E todo mundo que Sim. vinha para cá para ter experiência, para fazer qualquer coisa, tem que passar pelo julgo deles e a aprovação dos nossos irmãos negativos. Eles são os nossos carcereiros. E aí foi Ok. feito um acordo. Aí foi feito um acordo. O acordo seria o seguinte: vocês não podem salvá-los direto, nem vir nave espacial aqui entrar e resgatar. Não, vocês têm que fazer eles quererem sair daqui. Aí entra os planos dos avatares. Aí começa com Rama, Tote. Não Tote o filho de Enki, que se Sim. negativou e traiu a ordem de Tote. Tote mesmo, Tote, o aviário, porque Tote é um trono. E o chefe Sim. desse trono, Tote mesmo, tá? Ele é um aviário, é uma ave, entende? Então aí começa a chegar todos esses avatares para tentar fazer os seres humanos despertarem de dentro para fora, porque eles foram esquecendo e foram se negativando e foram se materializando. Nossos irmãos criam os deuses, que os deuses te dão devoção, apego, você tira o seu poder e dá para outro ser. E aí os seres desse planeta começou a dar o seu poder para um deus fora deles. Apolo, Zeus, Nefertiti, Afrodite e um monte de foco em Dite aí, entendeu? Sim, É, sim, sim, sim. És o tudo maior máquina. Máquina. é Continua, isso. continua. E começaram a criar esses deuses para criar devoção. E começaram a criar a culpa, o medo, as guerras, a fome, tudo para te prender. E começaram a fazer você achar que você tinha que pagar por erros. Só que não existe erro, tudo é experiência. Você veio para Ok. cá para ter experiência. E você não Olha, precisa pagar aqui na Terra. Você pode sim. pagar lá em cima. Ok. Olha, Marcos, então, ouvindo isso que tu acabaste de dizer agora, como é que será, como é que será a libertação daqui então? É a roda de Sansara que nos prende, é a reencarnação, é ter o conhecimento para dizer que não, quando queremos reencarnar, ou é ascender em vida, sei lá, elevar-se, iluminar-se em vida? Olha, o próprio grande mestre disse, ele falou o seguinte, ele disse: não alcançarás o reino do céu se não alcançares a ressurreição aqui. Você tem que despertar aqui, para que você possa despertar lá em cima. Por quê? Se você morre acreditando que existe um inferno, é para lá que você vai. Se você morre e acredita que você tem que pagar alguma coisa, você vai para o umbral. E lá, os falsos senhores do karma vão te convencer, dizendo para você que você precisa reencarnar
para pagar porque você foi um mau menino. Pois. Só que você não precisa pagar nada, tudo é experiência. Então, se você não despertar aqui, não tiver o conhecimento aqui, porque se você tem o conhecimento aqui, quando você morre, você acorda e fala, opa, beleza, desencarnei, calma, vamos lá, e tchum. Começa a chamar Arcanjo Miguel, Jesus, sua hierarquia espiritual, começa a projetar a tua mente mais elevada. Aí você entra numa frequência mais elevada, onde a nave espacial, mas para você, para as pessoas, a maioria vai ser um céu, vai ser Sim, alguma sim. coisa. A Mas é nave tudo naves. espacial, a nave espacial vem e consegue te, entendeu? Abduzir ou teletransportar, entendeu? Ela consegue te Sim. teletransportar. Aí você vai para um outro holograma, porque ainda você não está pronto para despertar totalmente. Você vai para um outro holograma, onde lá eles vão cuidar de você, fazer o tratamento psicológico para que você possa voltar para o seu corpo que está em criogenia, para que depois você possa voltar a fazer parte da Federação Galáctica e dos mundos livres. Mas primeiro você tem que despertar aqui, e é só o conhecimento, é só tendo conhecimento aqui que você vai Sim, conseguir. sim. Que é para estarmos preparados no outro lado para não sermos enganados, né? E ser presos aqui novamente. Isso mesmo. E ninguém vem nos salvar. Por quê, pessoal? Nós estamos dentro de uma matrix, dentro de um holograma. Jesus Cristo, para voltar aqui, ele tem que entrar de novo no holograma. Pum, colocar o seu corpo em criogenia, projetar sua consciência no outro corpo de avatar aqui dentro e vai acabar ficando preso e ter que fazer todo o trabalho de volta. Ninguém vem nos salvar. Nós já sabemos tudo o que temos que fazer. Tem um monte de informação aí. Jesus Cristo deixou os 4 pilares universais, que é os 4 pilares da filosofia dele, é universal, não é só para a Terra. Amai o próximo como a ti mesmo, não faça ao próximo o que você não quer para você, não julgue e nem meça, ame a teu Deus que vive dentro de você e ao seu redor mais do que tudo. Esses 4 pilares são universais. Esse aí é os 4 pilares do espírito crístico, do espírito do amor, entendeu? Se esse espírito, se você não desenvolver, acordar o espírito crístico do amor dentro de você, você não é liberto. É Ok, você que se... ok. Entendeu? Sim, muito, muito interessante. Olha, Marcos, pessoal, hoje ninguém sobe para as perguntas, penso eu, só se for um ou outro, porque o Marcos temos 1h30 com ele e não dá para a gente falar o que a gente quer falar, quanto mais para perguntas dos outros. Por isso, vamos seguir aqui em frente sobre a transição planetária. Só um minutinho, Diz, só um segundo. Ó. Eu prometo para vocês que eu vou fazer uma outra live com ele de pelo menos 2h30. 1h30 conversando e 1 hora a gente respondendo pergunta. que a Combinado? gente aqui, combinado, depois a gente marca. É que sabes como é que é? A malta gosta muito destes temas e está a sentar pelas pessoas que estão aqui também e a conversa é muito interessante. Olha, Marcos, então vamos falar agora um bocadinho do planeta, que já falaste, da história dos Anunnaki, que me fizeram para ser sequestrado. Fala-me agora um pouco da atualidade que estamos a viver e também depois passando para a transição planetária, o que poderemos encontrar, em que momento é que estamos, o que devemos fazer, para o que é que devemos estar preparados. Tá joia. Pessoal, primeiro tem que entender que a transição ela é universal, é o nosso universo, tá bom? Precisa mudar muitas coisas aqui, tá? E essa transição é planetária, é o nosso sistema solar junto com uma parte do nosso universo que vai dar um upgrade, tá? Isso vai acontecer independente dos seres humanos ou não. O que aconteceu foi que a hierarquia de Sananda, tá bom? Que é Jesus, eles encontraram um meio de conseguir, junto com essa transição planetária, levar e salvar e resgatar muitos que estão presos aqui, que não tem nada a ver com a guerra, nem com os exilados. Eram almas que ficaram presas aqui. E almas que vieram preparar o caminho para o Jesus Cristo vir, que ficaram presas, e almas que vieram depois. Porque o que acontece? Ficou um pouco de pessoas presas aqui, veio um grupo de seres resgatar, só que ficaram presos, e veio outro grupo agora resgatar esses 2 que ficaram presos, entendeu? Então, essa transição agora é do planeta, independente nossa ou não, ok? O que acontece? Vários eventos vão acontecer para essa transição. Então, como o nosso planeta vai dar um upgrade e vai entrar uma frequência muito mais alta
vamos falar do nosso sistema solar, tá legal? E do nosso Sim. planeta. Vai entrar uma frequência muito mais alta, e isso vai afetar o nosso planeta em tudo, em tudo. Essa frequência mais alta, a maior parte dos nossos irmãos negativados, a maior parte não, todos eles que estão aqui na Sim, Terra, sim. não aguentam essa frequência. Eles serão desligados. Por isso que há muita construção de bunkers. Pode ver que tem um monte de artista, um monte de gente construindo bunkers. Porque, pessoal, nós temos 28 realidades e 7 linhas de tempo. Cada linha de tempo acontece uma coisa, que é o que está acontecendo agora com muitas pessoas sonhando com tsunami, muitas pessoas sonhando com mortes, sonhando com ataques, sonhando com guerras, porque são as linhas de tempo que estão acontecendo agora. Nesse exato momento agora, está havendo um tsunami na Mãe Terra, numa outra linha de tempo, que está devastando todo o planeta. Esse tsunami, essa onda desse tsunami, tem mais de 8 quilômetros de altura, bem mais de 12, 13, acho que é 15 quilômetros de altura, essa onda, e está devastando. Tem uma outra linha de tempo, onde houve uma invasão, onde está tendo uma guerra, tipo uma guerra galáctica que você vê no Star Wars. Entendeu? Há uma Sim, outra sim. linha de tempo, há uma outra linha de tempo onde está acontecendo agora a 3G, Ok, entendeu? ok. Há uma outra linha de tempo onde os vulcões devastou tudo, catástrofe natural devastou tudo, certo? Essa linha de tempo apocalíptica e várias outras coisas que iriam acontecer para a nossa realidade, que foram feitas previsões por Edgar Cayce, o Apocalipse, Nostradamus e vários seres, nós conseguimos afastar em 2015, 2016, conseguimos afastar todas essas linhas de tempo e entramos numa linha de tempo maravilhosa, de prosperidade. O problema foi que quando chegou aquele bichinho de 2020, os seres humanos entraram num estado de medo e tudo, até os espíritas, o que mais chocou a gente foi que pessoas que eram espíritas começaram a tremer de medo. Aí eu perguntava, que merda de espíritas é vocês que estão com medo de um bichinho, estão com medo de dessa com uma melhor? Que espíritas são vocês? Sabe? Como vocês podem ter medo de passar dessa para a próxima, sendo que nós Pois? trabalhamos com esses seres? Entendeu? E aí foi Sim, uma. Nós não acreditamos a queda energética do planeta. De 23% da população, que era um número bom, era uma massa crítica. A massa crítica para nós é 25%. Alcançando essa massa, a gente consegue resgatar muito mais. Nós estávamos em 25%, 26%. Quando acabou o negócio do bichinho, era 3%. Hoje nós estamos em 4%, 5% de pessoas resgatáveis. Porque as pessoas acreditaram e elas acreditam. Só que todo mundo fala de cocriar, cocriar, cocriar. Mas, pessoal, vocês também cocriam as desgraças que acontecem nesse mundo. Não é só cocriar um carro, ganhei na Mega. Ah, eu criei, olha, eu cocriei 10 milhões de reais que eu estou agora na minha conta bancária. Mas você também cocria 10 milhões de guerras que existem no nosso planeta. Da mesma forma, cocriar é tudo. Então nós criamos as guerras, criamos as doenças, criamos tudo. Eles precisam de nós para criar. Então o nosso maior problema hoje é a baixa frequência das pessoas, é a promiscuidade que está acontecendo pelo planeta, deu para entender? A corrupção, a violência e o egoísmo. Então as pessoas boas estão ficando egoístas. Esse é o grande problema nosso hoje. Porque essas linhas de tempo, nossos irmãos estão brigando para atraí-las de volta para cá, para que isso aconteça, para que eles possam fazer uma grande colheita. Com isso, atrapalhando a transição dos seres humanos, não da Mãe Terra. A Mãe Terra vai. Eles não vão Pois. conseguir fazer o que eles fizeram há 52 mil anos com a Mãe Terra e há 26 mil anos atrás, que eles não permitiram a evolução e a Mãe Terra ficou presa. Mas por que ela ficou presa? Por amor. Ela falou, não vou agora. Eu não vou agora porque senão muitos dos meus filhos vão embora. E eu não quero que eles vão embora. Então, por amor, essa Gaia, esse planeta amoroso, por amor, ela resistiu. Só que agora, lá em cima,
A fonte bateu o martelo e falou: chega. Gaia precisa vir. Chega de dor, chega de sofrimento. Se tiver que acabar com todo mundo que está aí, que exploda. É uma realidade, pessoal. Que se exploda. Porque essas pessoas não querem. Depois que aconteceu, depois do bichinho de 2020, eles chegaram a uma conclusão que os seres humanos não querem sair daqui, eles querem continuar. Porque aprende a coisa, por exemplo, eu vou dar um exemplo muito simples que acontece aqui no Brasil, tá bom? Eu sei que tem tanto pessoal de Portugal como o pessoal do Brasil, mas eu vou dar um exemplo. Nós temos eleições no Brasil diretas desde 1982, 84, eu acredito. Tá? E desde essa época, a nossa civilização brasileira se divide entre dois presidentes. O meu é bom, não, o meu é bom, não, o meu é bom. Qual é o grande jogo dos nossos irmãos negativos? Dividir para conquistar. Mas a cada 4 anos, esse povo fica. Esse agora vai mudar, não. Esse agora, não. Esse é o cara. Já tivemos uns 30, esse é o cara, e continuamos do mesmo jeito. E, de novo, as pessoas, não, esse agora vai mudar. Então, esse é o problema. Dá o poder para os outros. E as pessoas esquecem que para criar um país bom, o povo tem que se unir. Um povo desunido está fazendo justamente o que nossos irmãos negativos querem. É igual hoje o planeta sendo dividido em direita e esquerda. Eles estão conseguindo. Pode ver os países um brigando com o outro. É a direita, é a esquerda. Pessoal, não importa quem ganhe. Direita, esquerda, socialismo, capitalismo, comunismo, não importa quem ganhe. O dono é um só. Dividir para conquistar. O que eles querem é que nós aqui na Terra fiquemos brigando. Temos xenofobia. Pessoal, nós somos todos nós. Alemão, brasileiro, português, chinês, americano, russo, italiano. Nós todos somos fractais do mesmo Deus. Entendeu? Como o grande mestre Jesus dizia. E Deus vive dentro de nós. Nós somos todos irmãos, amai ao próximo como a ti mesmo. Por quê? Porque eu sou você e você é eu. E está todo mundo no planeta hoje fazendo o jogo dos nossos irmãos negativos, com preconceito, com xenofobia. Mas eu sou cristão. Eu vejo os portugueses, brasileiros, americanos. Eu sou cristão. Mas espera aí, que cristão é esse que critica um americano, que critica um brasileiro, que critica um português, que critica um chinês? Que amor ao próximo é esse? Que cristão é esse que já não cumpriu a primeira filosofia de Cristo? Amar ao próximo como a ti mesmo. E já estão com preconceito. Segunda filosofia de Cristo, não julgue. Já estão julgando. Não faça ao próximo o que você não quer para você. Você julga teu próximo, xinga teu próximo, mas não gosta que ele julga você. Cara, você se chama de cristão e essas 3 filosofias de Cristo você já não cumpre. Então você não é cristão. Ou você é católico, ou você é protestante, ou você é batista, ou você é crente, mas cristão você não é. Porque você não cumpre nenhum dos pilares da filosofia dele. E é isso que nossos irmãos negativos querem. E é isso que eles estão fazendo. Então, hoje, como ninguém vai nos salvar, eu vejo pessoas falando assim, não, vai haver intervenção. Quando teve a primeira G, teve intervenção. Quando teve a segunda G, teve intervenção. Quando teve um monte de enchente, tsunami, fogão, teve alguma intervenção? Alguma das 49 raças veio aqui? Quando morreu milhares de pessoas com as doenças, com guerras, com pestes, cadê eles? Agora que nós estamos no final do ciclo, que a fonte bateu o martelo, que acabou essa brincadeira, eles vêm querer ganhar fama, dizer que agora eles vão fazer, porque eles são nossos lindos, são nossos maravilhosos. Não, pessoal. É a fonte que bateu. E depende de cada um de vocês. Vocês querem sair daqui? Então despertem. Como que eu desperto, Marcos? Busquem conhecimento. Percam o apego. Saiam das religiões. Ame o Deus que vive dentro de você. Ame você mesmo. Ame o Deus que vive no coração das outras pessoas. Ame o seu próximo. O mesmo Deus que habita em mim é o mesmo Deus que habita Jesus, é o mesmo Deus que habita no português, é o mesmo Deus que habita no chinês, é o mesmo Deus que habita no russo, é o mesmo Deus. Todo mundo fala de Jesus, mas ninguém entendeu quando Jesus falou que pregaria para todo mundo e que veria os gentios e os judeus, os saduceus, os caduceus, os fariseus, todo mundo junto comendo no mesmo lugar. O que ele quis dizer com isso?
todas as nações em uma só se amando. E nós temos hoje o quê? As nações brigando, e o povo discutindo, e o povo sendo, sabe? Então, pessoal, se continuarem assim, vão ficar presos. Não tem como. Não tem como. A sua Exato. frequência é o seu caráter. Hoje está sendo avaliado o seu caráter. Se você tem condições de viver em harmonia e em paz, num planeta de paz e amor e harmonia. Se você tem condições de viver num planeta onde as árvores podem existir sem você querer cortá-las, onde a grama pode surgir sem você sujá-la, onde o rio, o mar pode existir e você pode se banhar sem poluí-lo. Então, se você tem esse espírito destruidor, você não vai. Você vai continuar preso dos nossos irmãos negativos num planeta que eles têm. Vão continuar dentro dos nossos irmãos negativos. Vão continuar sendo alimentos. Por quê? Porque os reptilianos não vai acabar. Não existe 49 raças que vai acabar com os draconianos. Primeiro, nós, seres humanos, humanoides, somos só 15% da população desse nosso universo. O restante é draconianos, reptilianos, insectoides, cetáceos. Nós somos uma minoria. Não é igual eu vi uma moça aí que fala que é pleiadiana ou recebe uma pleiadiana, que falou que a maior parte das pessoas que vivem no nosso planeta, no nosso universo, são humanos. Não, não são. São reptilianos. Os répteis são muito volumosos, com tecnologia avançadíssima. Entendeu? E eles vão continuar. Olha, Marcos, eles... como é que eles estão agora, hoje em dia, aqui na Terra ainda, não é? E esses próprios o Enki e o Enlil partiram ou ainda estão aqui na Terra, escondidos nos subterrâneos? Como é que é isso? Olha, eu posso falar, a última vez que eu fiquei sabendo, eu não tenho muito contato, porque a gente não se dá muito bem. Mas a última vez que eu fiquei sabendo, eles estavam na Lua. Porque através da Lua, você dirige o holograma Terra. Porque quando nossos irmãos ativados há 19 mil anos, os répteis, os draconianos, pegaram essa lua de Júpiter ou Saturno, eu não sei, e transformaram ela num cemitério onde colocaram bilhões de corpos em criogenias dos exilados de Capela, trouxeram essa lua para cá, mudaram a rotação da Terra e o ângulo da Terra. E negativaram a Terra pelo ângulo, ela não recebe o ângulo da energia, ela recebe de lado, então não entra no chakra. É como se você tivesse... Aqui o seu chakra era para receber a iluminação, mas está assim. Entendeu? Estou a ver. Os gajos são espertos, hein? Os gajos são espertos. Então agora precisa que ela volte para cá e volte a girar sentido horário. Porque ela gira sentido anti-horário. Então, através da Lua, eles criam. Aí, através da Lua, com um grande IA, eles hackearam a nossa IA, que faz o ciclo internacional da Terra. Entendeu? E através daí, eles tomam conta. Então, a última vez que eu fiquei sabendo, Enlil e Enki estavam lá. E parece que eles entraram, alguns tempos atrás, no trabalho de pagar pelos erros. Por quê, pessoal? Para você ser eliminado ou para você ser preso mesmo, acontecer tudo isso, tem que ser feito uma coisa assim muito... Beleza? Mas se você fez uma coisa muito grave, mas você se propõe a pagar isso, como que você paga? Eu criei 1000 horas de dor. Eu tenho que criar 1000 horas e 1 minuto de alívio. Deu para entender? Sim, claro. Eu pago. Então, eles estão fazendo isso. Não confio muito ainda no Enlil, entendeu? Porque, na realidade, esses seres foram que fizeram maior merda aqui na Terra, foram eles. Quando eu vejo alguém falar assim, mas o Enki é bonzinho, o Enki é da luz, dá vontade de chegar no cara e falar, esperta, mas beleza, tudo bem. Mas eles estão se iluminando de novo, entendeu? E Nana. Mas eles foram clonados, eles também foram abduzidos, chipados por por essa criação da 6D, que são os seres lúcidos. Eu não gosto de falar nome, porque as pessoas não começam a falar o nome e não é bom falar o nome desses seres. Você atrai os seres. Entendeu? Então esses seres abduziram. E aí, Enki, todo mundo já sabe, Enlil se passou por Yahvé, o Deus do Velho Testamento, o ciumento, o raivoso, entendeu? E Jesus Cristo veio justamente trazer o Deus verdadeiro,
entendeu? Tirar esse Deus. Por isso não tem cabimento o cristão ler o Velho Testamento. Não tem cabimento. O Velho Entendeu? Jesus, Testamento é falso e o Novo Testamento é mais verdadeiro, é isso? totalmente. O Novo Testamento é o Deus em você. Nós somos fractais da fonte. Entendeu? Esse é o Deus verdadeiro, que é o que Jesus Cristo pregava. Jesus Cristo, uma coisa que as pessoas não percebem, os pastores e os padres não falam. Jesus Cristo ensinou física quântica e ensinou autocura. Sim, sim. Ele falava assim, ó, ele falava assim: "Você acredita que eu posso te curar?" A pessoa falava: "Eu acredito." Ele falou: "Então, meu irmão, pega suas coisas e sai correndo, pode ir embora, tchau." Depois ele falava assim: "A tua fé é linda. A tua fé te curou. Você acabou de me ensinar." Jesus Cristo falou várias vezes para o discípulo dele. Quando o discípulo falava: "Senhor, você vai ajudar um gentil? Você vai ajudar alguém que nos machucou, um romano?" E ele falava assim: "O amor está em todo lugar." E eu já vi fé em vários lugares, mas onde eu encontrei mais fé foi no gentil. Deu para entender? Então foi aí que Jesus Cristo também descobriu que havia salvação para outros povos, não só para aqueles que não eram exilados. Foi Pois. quando ele ampliou a sua salvação e falou: "Vamos salvar o mundo." E aí entrou a maior equipe lá em cima para auxiliar Jesus, para salvar o planeta. Entendeu? Para salvar todo mundo. Porque até então era só para salvar um grupo de 20% de toda a população do planeta. 23% de toda a população do planeta. Não era para salvar todo mundo, porque o restante era exilado e o restante eram irmãos negativados. Só que muitos se negativaram. Quantos romanos tiveram mais fé em Jesus do que seus próprios discípulos? E isso na própria Bíblia prostituída tem. Mas pelos apócrifos são os melhores. Entendeu? Máquina. Pessoal, vocês estão a gostar, pessoal, aqui do Marcos. Este homem é um espetáculo, este conhecimento. Eu adoro ouvir este homem. Se estão a gostar, metam lá aí na relagem Corações Azuis, que vocês sabem que isto é a nave do Coração Azul. Coraçõezinhos azuis na relagem, pessoal, para quem gostar aqui do podcast, para a gente ver. Coraçõezinhos azuis, bora. Marcos, vamos lá seguir então. Nós, no futuro, também estávamos a falar, já falaste de um flash solar, não é? Poderá acontecer. E 3 dias de escuridão. O que é Olha que só, tens? pessoal. Olha só, esse 3G de escuridão era uma coisa que já estava na Bíblia, tá? Porque ia ter, provavelmente iria ter um flash do sol. Mas isso foi amenizado, tá? E os 3 dias de escuridão ficou sendo 3 dias sem energia elétrica, sem nada, Ok, sem internet, sem isso, sem tudo aquilo outro. Mas como eu falei num vídeo que está no meu canal sobre o flash solar, sim, pessoal, nada está decidido. Por quê? Nós mudamos a nossa realidade, mudamos o nosso destino constantemente com a as todo nossas momento. a todo momento, tá A todo bom? momento. Então, hoje, tá? Eu vou falar uma coisa que eu ainda não falei, tá? Eu ia fazer um vídeo, mas eu vou falar aqui já. Boa, boa. Hoje, hoje existe uma baita reunião que aconteceu lá em cima, o mês passado. Não é o mês passado, eu estou colocando assim para poder dar o tempo linear, mas Sim, aconteceu sim. há mais ou menos 3 horas atrás, né, o mês passado, e está sendo feito um grande projeto. Por quê, pessoal? Porque ao desligar, ao flash solar acontecendo, que é um pulso eletromagnético, e isso não tem nada a ver com nossos irmãos negativos, não tem nada a ver com Sananda, não tem nada a ver com a federação, com a confederação, isso é cíclico, é da criação do nosso universo. Quando chega um determinado tempo, a experiência automaticamente ela é obrigada a dar um upgrade. Então, o sol dá um flash, apaga tudo aquilo e começa tudo de novo. Entendeu? Isso é cíclico. É igual a civilização romana, que acabou, então, outra civilização, os maias. Só que dessa vez é o planeta. Não é só uma civilização isolada. E isso acontece, é cíclico. O flash solar já aconteceu outras vezes e vai acontecer e vai continuar acontecendo. Só que qual é a diferença no nosso planeta? No nosso planeta tem muita consciência dormindo. O que é um flash solar? Um pulso eletromagnético que o Sol dá. Só que é tão forte que nenhum equipamento eletrônico e elétrico consegue se permanecer conectado e ligado. Todos são apagados automaticamente. Então significa que se esse pulso for dado, todos os satélites de comunicação,
todas as redes de energia elétrica, elas são desligadas. Com isso, se desliga também essa matrix, a barreira de frequência que corta a nossa ligação com a nossa alma e o nosso eu sou. A nossa alma, vamos colocar a consciência da nossa alma, ela está na 7D, esperando todos os seus fractais terem as suas experiências em todos os universos 6, 5, 4 e 3D. Entendeu? Então, Sim, sim. essa conexão de cada fractal com a nossa essência divina e com o nosso eu sou foi cortado. Então, quando der o flash solar, essa máquina é desligada. Com isso, a gente volta às nossas memórias. O problema é que muita gente vai enlouquecer. Porque imagina você voltar e lembrar, você é uma pessoa totalmente beata, todo dia, meu Deus, com um tercinho na mão e tal. Daqui a pouco você descobre que você foi um puto bandido, um terrorista, Sim, matou milhões, você entra em pânico. Mas você não fez nada disso. Por quê, pessoal? Nós estamos dentro de uma matrix. Nada disso é real. Tudo isso aqui é um holograma. Você não morre direito. Você não matou ninguém. Entendeu? Você não fez nada disso. É um holograma. É igual um videogame. Quando você senta, pega um videogame e começa a jogar. Um videogame, construir casa, construir aquilo. Entendeu? Ah, não deu certo. Apaga tudo, começa de novo. Nós estamos dentro de um videogame. Só que nesse videogame, nós fazemos parte dele. De verdade, nós sentimos. Essa é o barato do universo material. Eles estão a tentar agora fazer o metaverso, não é? É tipo uma imitação daquilo que somos na realidade, não é? Eles já fizeram isso em outros planetas, então você imagina que você está num holograma, que está dentro de um holograma, que é esse holograma, e você vai entrar dentro de um outro holograma. Você nunca mais sai. Isso seria como... Olha, Marcos, isso seria como nós sermos tipo, o nosso cérebro ser tipo um computador quântico e eles introduzissem programas e sistemas de crenças sobre nós e de holografias, programando-nos, e a gente parece que desperta de uma coisa e encontra outra, está dentro de outro programa, está sempre dentro de um programa, é isso? Por quê? Por quê? Porque o que acontece, pessoal? Nós estamos viajando dentro de uma rede neural, por isso que o universo é mental. Entendeu? A nossa essência divina, ela está nos mundos imateriais. Você de verdade está em dimensão altíssima, que é o filho paradisíaco, que está se desdobrando aqui, que é nós. Mas eles estão se desdobrando através de uma rede neural. Então, através de um grande holograma. Todo o universo material, seja grandão, ou seja, os universos locais, são hologramas. Porque nós, como consciência, somos antimatéria. E se a antimatéria entra na matéria, uma anula a outra, é uma grande explosão. Então não tem condições de um filho criador, de uma energia, de uma consciência, de uma dimensão imaterial, entrar no universo material. Para isso, ele precisa viajar dentro de um grande simulador quântico. Entendeu? Que usa esse universo material, que através do poder do pensamento, nós criamos isso. Agora, nós estamos aqui nesse holograma. Agora, qual é o problema do nosso holograma na Terra? Como ele foi hackeado, os nossos irmãos negativos colocou um programa. O que acontece com esse programa? A IA não libera sua consciência. Nós estamos viajando dentro de um supercomputador quântico. É difícil de acreditar um pouco, porque é difícil das pessoas mensurarem como que é esse grande computador quântico. Mas é igual o filme Avatar. Dele é projetada naquele planeta. Entendeu? Então é a mesma coisa. Então, quando acontecer o pulso, vai ser desligado isso. Então, o que está sendo discutido, pessoal, lá em cima? Em desligar o holograma, fazer com que ele volte aos poucos. Já agora, já estão sendo trabalhados energeticamente vários flashes de memória para as pessoas indo tendo memória, para que quando acontecer o flash, realmente, tá, as pessoas acordem mais calmo. E está sendo feito um projeto onde esse PAM, ele desliga tudo e automaticamente as naves espaciais repõem essa energia e nós não sintamos tanto.
mas ainda é probabilidade, está em negociação. Então, talvez nós não tenhamos nem esses 3 dias sem energia. Tenhamos, um dia, 1 hora, 3 horas, ainda está tudo, mas depende de nós, pessoal, de nós projetarmos amor. Só que qual é o outro problema grande? Jesus Cristo disse, muitos serão chamados, mas poucos os escolhidos. Por quê? Porque poucos ouvirão esse chamado. Muitas pessoas vão ver a coisa e não vai acreditar. A mesma coisa acontecia com Jesus, igual aconteceu com Jesus. As pessoas viram ele ressuscitar, viram ele fazer leproso andar e ainda desconfiaram, ainda levaram ele para o crucifixo. Mas ele não foi crucificado. Mas ainda amaldiçoaram ele, mesmo vendo ele fazer todas aquelas obras, ainda duvidavam dele. E é isso que vai acontecer com muitos aqui, entendeu? Então tem muitos projetos. Os nossos irmãos negativos que estão aqui no poder, eles não querem dar o poder. Eles se desconectaram até dos líderes deles lá de cima. Eles se rebelaram, eles se negativaram a tal ponto, eles são irredutíveis. Eles já receberam ordem dos líderes dele lá de cima para parar. Vamos parar. Mas eles estão tão negativados que eles não querem. E eles sabem que muitos deles aqui não têm mais salvação. E eles vão ser tchum. Entendeu? Então, se eles conseguirem baixar a frequência, eles conseguem continuar num universo paralelo igual a esse e levam um monte de gente com eles para continuar se alimentando dessas pessoas. Nós decidimos. Por isso que o despertar aqui e agora é muito importante. Mas não se preocupe, olha, igual eu falo, pessoal, não se preocupe com 3G de escuridão, não se preocupe com 3G, não se preocupe com tsunami, não se preocupe com nada, pessoal. Se preocupem só em encontrar a paz interior. Eu dei até exemplo no vídeo que eu fiz. Eu moro em Florianópolis, aqui no Brasil, ok? Perto da praia. Eu moro a 600 metros da praia. Vamos supor que o tsunami vai pegar Florianópolis agora. Sabe o que eu faço? Eu sento aqui na minha casa, onde eu estou no momento, fecho meus olhos e entro em contato com os meus irmãos das estrelas, com a minha nave espacial. Na hora que o tsunami chegar, que for atingir o meu corpo, eu não vou sentir nada e já serei levado fora daqui. Por quê, pessoal? Esse corpo, tem muita gente dizendo que esse corpo não vai para 5D, não pode. Esse corpo é feito de carbono. E tem que ser silício, né? Tem que ser silício. E esse corpo vibra 1065 vezes menos do que um corpo de silício, do que a 5ª dimensão. Se esse corpo for para a 5ª dimensão, ele explode, ele não aguenta. É igual você pegar um aparelho 110 e ligar numa tomada 320. Bum! Explode. Então, pessoal, parem de se preocupar com o fim, parem de se preocupar com tudo isso. Preocupação de vocês. Vocês querem sair daqui? Então tá. Preocupação de vocês. Número 1, em ser feliz. Você ser feliz. Preocupação número 2, tá bom? Ou melhor, preocupação número 1, cumpre os 4 pilares da filosofia de Cristo. 2, sejam felizes, se façam felizes. 3, não se preocupem com 3G, com Apocalipse, com nada disso. Quando você se preocupa, você projeta. Quando você reclama, você chama aquilo para você. Então vivam, saiam da televisão, saiam das religiões, saiam das pessoas que falam de final de mundo, de Apocalipse, saiam, vivam em paz, busquem a sua paz. Agora é a hora de cada um buscar a sua verticalização. Desculpa o que eu vou falar, eu sei que vai doer. Não se preocupe com a sua mãe, não se preocupe com o seu filho, não se preocupe com a sua avó, porque cada um vai para onde a sua frequência for. Mãe, você não vai levar o teu filho. Filho, você não vai levar a tua mãe. Quando acontecer, será a separação. O teu filho pequeno vive numa frequência muito maior, ele vai para 6D. A mãe provavelmente pode ir para 4D, num planeta com uma situação melhor do que a Terra para evoluir. Outra mãe pode ir para 5D, outro filho pode ir para 7ª D. Sim, porque são todos irmãos, não é? Não é mãe e filha, é tudo irmãos. Uma coisa, Marcos, portanto, e quando é que isso vai acontecer? É nesse momento do flash solar? Então, olha só, se alguém falar que é hoje, é mentira. Se alguém falar que é amanhã, é mentira. Se alguém falar que é 2026, é mentira. Por quê? Hoje não sabe a hora. Só a fonte sabe. O próprio Jesus Cristo, se você procurar, o pessoal fala assim, mas como ficaremos sabendo? Ele falou assim, só
Deus saberá o dia, nem eu sei o dia, nem os anjos sabem o dia. Só Deus sabe o dia. É só a fonte. Agora, 2026 está para acontecer uma coisa muito forte até dezembro de 2026 e na mudança até o meio de 2027, isso é de certeza. Tá bom? Ok. Porque nós temos a conjunção, o realinhamento das linhas de tempo, a conjunção da linha de tempo e das realidades. O comando temporal é obrigado a transformar tudo em uma só. E depois vamos ver qual linha de tempo será decidida pela humanidade que ela vai seguir. E o que vai decidir? A sua frequência. O que vai tirar você da mão dos nossos irmãos negativos, da escravidão? A sua índole, o seu caráter, o seu amor incondicional, o seu amar ao próximo, o você não julgar. É isso que vai tirar. O que está sendo testado aqui não é se você é Jesus, não é se você é um médium, um prodígio que faz mil coisas, não. É se você tem capacidade de viver em paz, harmonia e união com os nossos irmãos das estrelas, e em planetas que têm uma densidade menor e uma frequência maior. Ou você é aquele que vai continuar vivendo aqui. Então, como é medido isso? Os pequenos detalhes. Você suja a rua, você polui a praia, você para o seu carro e coloca em risco a vida dos outros, você é egoísta, então você não vai. É os mínimos detalhes. Não adianta você falar que pegou 1 milhão do seu dinheiro e doou para um pobre, mas você continua julgando, mas você continua jogando lixo na rua. Você vê uma árvore, a primeira coisa que você quer é cortar a árvore. Ah, eu comprei um terreno, aquela árvore está atrapalhando, vamos cortar ela. Tudo é cortar, tudo é destruir a natureza. Se você pensa nisso, você vai continuar preso na mão dos nossos irmãos negativos. É a sua índole, é o seu caráter, é o seu nível de amor. É isso que vai dar, é a sua frequência. E a única coisa que eleva a tua frequência é o amor, mas é o amor incondicional. Não esse amor terráqueo, não esse amor de apego, esse amor de posse. Não, o amor que liberta, o amor que dá a vida, o amor que gera a vida. É o amor da liberdade, é aquele que você não julga, é aquilo que você faz o seu papel, se preocupa com a sua verticalização. Então agora é a hora. Você tem um irmão, uma mãe que está num caminho, plante uma semente no coração deles. Não tente arrastá-los, não tente levá-los, senão vocês vão ficar presos com eles aqui. Agora é a hora de cada um encontrar o seu caminho. Você pode chegar para o seu irmão e falar, olha, esse caminho que você está escolhendo não é um bom caminho. O caminho bom é o caminho do amor. E se ele falar, vai se danar, esquece. Olha para ele e fala que o Deus o abençoe, que o Deus dele o abençoe. E deixe ele. Porque se você tentar salvá-lo, você pode ficar preso com ele. É triste falar isso, mas hoje, pessoal, é o momento onde você se preocupa em estar bem. Porque senão você vai acabar ficando preso tentando salvar outra pessoa. Plante só uma semente. Jesus Cristo mesmo diga, vá lá, pregue. Se a pessoa não quer te ouvir, se a pessoa te excomungar ou te xingar, bata a poeira do seu chinelo, vire as costas, vá embora e não olhe para trás. Cada um com seus problemas. Então, você quer sair daqui? Não se preocupe com o apocalipse. Quando você se preocupa, você está criando o seu apocalipse. Não se esqueça. A sua vida após aqui, a sua vida após o flash, a sua vida após o evento, ela é o que você acredita que é aqui agora. Então comecem agora a plantar, a pensar, a se ver num planeta ótimo, na Mãe Terra, numa vida ótima, mas para todo mundo. Se o seu vizinho não está bem, você também não está bem. Não esqueça nunca disso. Então comecem agora a projetar um planeta melhor, comecem a visualizar, tire alguns momentos do seu dia para sentar e se imaginar num planeta com uma vegetação boa, em união com os irmãos, todo mundo feliz, ou comece a se imaginar numa nave espacial da Federação com os seus irmãos. Comecem a criar. Você só vai conseguir criar a sua nova realidade aqui e agora. E é através do conhecimento. Então, continue buscando conhecimento, continue vendo meus vídeos, continue acompanhando a Nave Mãe, continue seguindo, mas tenha o discernimento. Vocês têm que ter o discernimento. E nunca se esqueça,
O que vai libertar vocês daqui é o amor, a índole e o caráter de vocês. É isso, pessoal. É isso, É irmão. isso. É isso, Marcos. Também não vou fazer mais uma pergunta, estamos perto da hora, vamos ficar com este final que tu falaste, fica bem. Vou pedir às pessoas que, para mostrarem ao Marcos como gostaram bastante do podcast, que metam corações azuis na relagem, como forma de agradecimento ao que ele fez aqui hoje. Marcos, eu agradeço bastante também, já sabes, temos que combinar quando tiveres tempo, ao fim de semana, mesmo à tarde, mais cedo, à hora do almoço, a gente abre a live e não precisa de Mas ser à olha, noite. se conseguir ser mais cedo, eu vou ficar mais tempo. Sim, 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 a gente anuncia, a gente faz mais cedo, percebes? Combinadaço, Podemos fazer à combinadaço. parte da tarde aqui, podemos fazer logo seguir ao almoço aí do Brasil, a gente combina com perguntas e para interagir mesmo com as pessoas, porque temos aqui um grupo também, como eu te disse, de pessoas que também têm muitos contactos com seres que fazem os podcasts aqui e permanecem depois aqui no TikTok e acompanham a Nave Mãe, e também seria interessante conversar um pouco todos uns com os outros e perceber as outras perspectivas. É isso, Marcos. Gratidão, vou-te libertar. Gratidão, Marcos. Até à próxima, está bem? Vá, Nossa, força. eu que agradeço a todos. Fiquem na paz e no amor do Deus interior de cada um de vocês e sejam sempre alegria, amor e paz. Gratidão. Irmão, gratidão pelo convite. É um prazer sempre estar com você aqui. Tá bom? E outra, Gratidão. não esqueça, eu nunca vou te esquecer. Você foi minha primeira live. Foi, Você não talvez foi? Foi o Vai primeiro ser podcast que fizeste, foi comigo, não foi? Foi. Olha, Foi. já foste ao Paranormal Experience. Não, não fui ainda, não fui convidado. Eu fui no Mas Flávio vais. Vale, Eu eu fui no sei. Jackson, eu fui no Salim, eu fui nos outros aí. Eu Eu vi, fui eu no vi. Lagoa também de Portugal. Eu fui Sim, também no Lagoa. eu vi o teu no Flávio Val, gostei bastante e fiquei muito contente de ver-te lá e pensei logo, agora só falta o Paranormal, não é? É? É, vais lá Vamos parar, esperar de você me certeza. convidar. Eu estou aberto. Eu estou aberto. Força. Vá, Marcos. Gratidão, a gente vai falando, está bem? Grande Gratidão, abraço. obrigadão. Tchau, tchau, Vá, tchau, tchau, com pessoal. licença. Obrigado, obrigado, obrigado. Tchau. Tchau. Tchi. E agora 100 pessoas aqui e o Marco foi-se embora. Ih, que louco. Pessoal, é isto. Vou aproveitar, não é? Estão aqui pessoas novas. Estamos aqui 100. A nave mãe é isto, pessoal. Hoje foi espetacular. Ontem, para quem está cá teve, foi diferente, mas foi maravilhoso, percebem? E já tivemos aqui 75 viagens, cada uma à sua maneira. Temos os podcasts 3 vezes por semana. Temos quinta-feira oráculo. Temos ao sábado noites místicas com ferramentas. Falamos de espiritualidade, alienígenas. Falamos da vida após a morte, governos ocultos, se a Terra é plana ou não. Portanto, aqui há liberdade para todos, para falar o que quiserem. E eu hoje estou muito contente, realmente, pelo número de pessoas, é claro, mas porque já sabia que o Marcos ia fazer o que fez aqui hoje, não é? Debitar todo este conhecimento. Eu nem precisava de perguntas e sabia que tudo o que ele ia dizer ia ser maravilhoso. Pelo menos para mim foi. Por isso é que eu estou assim encantado mesmo com a live do Marcos hoje e de estarem aqui estas pessoas, não é? E é para isso que eu estou aqui todos os dias, percebem? É para isso que eu me esforço, é para isso que eu organizo as coisas e peço a vossa ajuda para criar momentos como estes. Claro que quando estão aqui 17 pessoas também é bom, não é? Mas realmente chegar a muitos é gratificante, não é? Porque, como o Marcos disse agora no final, porque eu faço isto para nós evoluirmos, para nós podermos despertar. E como vocês veem, não é uma questão de salvar o planeta, não é uma questão de salvar o outro, não é? Mas salvarmos a nós próprios. E eu também tenho que me salvar a mim, é claro, não é? Mas faço este trabalho para dar oportunidade a todos para se salvarem no termos do conhecimento. Faço isto para os conhecimentos chegar a maior número de pessoas. E quando vejo as lives com muitas pessoas, fico muito feliz, porque é esse realmente o meu objetivo, não é? É contribuir, como o Marcos disse, com a semente, e esta nave-mãe é a semente que eu deixo aqui todos os dias a todos que queiram cá vir, e pronto. E estou muito contente hoje, eu vou começar a subir o pessoal para falarem um pouco daquilo que ouviram hoje e do que se gostaram. Portanto, quem é que está a pedir para subir? 6 pedidos, pois era para o convidado, não é? Mas o convidado não está cá, por isso vou subir aqui o meu querido Jânio Levan. Sei que também gostou muito da live hoje. Boa noite, mais uma vez. Boa noite.